Olá, meus queridos e amados irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez com vocês para juntos pisarmos na cabeça do diabo e envergonhar os servos das trevas que sutilmente têm tentado enganar aos irmãos, têm tentado me levar ao engano também. Eu quero falar para vocês, meus irmãos, que eu tenho o escudo do Altíssimo. Eu medito na lei do Senhor, eu procuro esse envolvimento com o Criador. Não vou dizer que eu sou um santinho, que na verdade eu não sou santinho nenhum, mas eu tenho me esforçado em andar no caminho da verdade, num relacionamento direto com o nosso querido e amado Pai Eterno. Então as palavras mentirosas de vocês jamais vai me convencer, até porque eu tenho me esforçado em conversar com o Pai, e glória a Deus, glória ao meu Senhor, eu tenho tido respostas convictas, resposta firme, de que Ele é o meu sustentador. Eu tenho crido, tenho usado a minha fé diretamente no meu Mestre. Então, meus irmãos, vocês têm contendido contra mim, têm proliferado que eu tenho falado engano, que eu não uso a Bíblia, porém agora eu estou aqui usando a Bíblia, até porque o fato de muitas vezes eu não usar a Bíblia aí é para mostrar para vocês que cada um de vocês tem que começar a ler a Bíblia, não ficar procurando que outras pessoas, que terceiros, venham ler a Bíblia para você. O compromisso de ler a Bíblia tem que ser teu com o Criador, amém? E se você buscar essa resposta no Criador, pode ter certeza que o Criador não vai te desamparar, Ele vai enviar o Espírito da verdade, e o Espírito da verdade te conduzirá em toda a verdade, amém? E esse irmão falou que este versículo aqui de Lucas, no capítulo 18, no versículo 35, está se contradizendo com o versículo do livro de Mateus, no capítulo 20, no versículo 29. E mais uma vez nós vamos dar um pisão na cabeça da serpente, envergonhar a serpente em nome e para a glória do Filho do Deus Criador do céu e da terra. Amém? Leia comigo aí. Lucas, no capítulo 18, no versículo de número 35. Está escrito assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Amém? Olha, meus irmãos, eu quero fazer uma grande revelação para vocês. Se vocês ficarem se entregando aos versículos isolados que esses irmãos colocam para comprovar para vocês que eles estão certos, que eles usam a Bíblia, vocês vão quebrar a cara de vocês. Porque esses irmãos, na verdade, existe uma serpente dentro deles, e eles mesmos estão cegos, estão guiando pessoas cegas igualmente a eles. Então, meus irmãos, não se faça de cego, cuidado com esses estudos aí da internet, cuidado com esses irmãos que têm capa de ovelha, mas por dentro não passa de um lobo devorador que condena todo mundo. Eles pisam em todo mundo, mas eles não, eles estão com a razão. E ai de vocês se falar contra a religião deles. Então, preste atenção aí. Se você não ler todo o contexto, você jamais vai compreender a essência do que aconteceu. Poderia realmente, meus irmãos, até haver um erro aqui, uma contradição. Por quê? Porque este livro aqui, na verdade, quem ditou ele foi o irmão Lucas. E o livro de Mateus, quem ditou o livro de Mateus foi o irmão Mateus. Ou seja, se um falasse diferente do outro, poderia até ser possível existir um erro. Porém, não é o caso desses versículos aqui que o irmão colocou. Eu digo que poderia existir esse erro porque se você contar uma história aí para um vizinho teu, depois você pede para ele contar para 10 pessoas. Então você vai naquela última pessoa que ele contou e procura saber dela a história. Você vai ver que o que você falou para o vizinho chegou de novo a você totalmente distorcido. Então poderia até haver aqui um erro ou outro por causa das interpretações, né?
E se tratando de uma Bíblia que vem sofrendo a cada ano, vem cada ano tendo uma série nova, então também poderia ter esses erros. Mas é o que eu venho sempre falando para os irmãos: se você não se entregar de fato e de verdade ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade, você, meu irmão, vai ser enganado fácil, porque você está fazendo de um homem o teu guia. Então vai ser fácil você ser enganado. Então o irmão falou que este versículo aqui de Lucas está se contradizendo com o versículo do livro de Mateus. Vamos ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 20, no versículo 29. Ele disse que ali está se contradizendo com este versículo, e por isso essa Bíblia aqui está errada. E ele falou que tinha mais de 52 mil erros. E eu pedi para que ele postasse esses 52 mil erros, que na medida do possível eu ia ler, e na direção do Espírito Santo eu ia responder a cada um dos versículos. Porém, não foi feito assim, mas o que ele postou eu vou ler aqui junto com os irmãos. Nós vamos ver que não tem erro nenhum. O único erro que tem é o de leitura, ou seja, o irmão não leu corretamente ou não buscou a ajuda do Espírito Santo, mas creu nas palavras mentirosas do homem. Leia comigo aí, Mateus no capítulo 20, no versículo de número 29, está escrito assim: E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis dois cegos assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Que alegria, que felicidade. Meus irmãos, esse irmão, infelizmente, ele teve a infelicidade de dizer que este versículo está se contradizendo com o versículo de Lucas. Por quê? Porque o versículo de Lucas está falando que tinha um cego. E agora aqui em Mateus está falando que tem dois cegos. Ora, de fato, de verdade, se fosse a mesma história, se realmente estaria se contradizendo. Porém, é como eu falo, vocês ficam pegando versículos isolados, vocês ficam botando a sua vida na mão de Satanás, para que Satanás faça de você como se fosse um jogo de peteca. Joga você para um lado, joga você para o outro, e aí você vai se afundando nos seus erros e achando que está com a verdade, chamando as pessoas de maluca, pisando nas pessoas, e no final das contas você poderá pagar um preço muito caro, que é o preço de ser lançado no lago de fogo, ou seja, perder a sua própria vida. Então vamos ler aqui no capítulo de Lucas e vamos compreender o que aconteceu em Lucas. Depois nós vamos ler o contexto todo em Mateus para compreender o que de fato, de verdade aconteceu. E mais uma vez nós vamos dar um pisão na cabeça da serpente e mostrar que quem estava errado de fato, de verdade, foi justamente o irmão que colocou este versículo como contradição para provar que esta Bíblia aqui está errada. Então hoje nós vamos ver se for por causa desse versículo, essa Bíblia aqui não está errada. Vamos ler aí. Lucas, capítulo 18, no versículo 35, está escrito assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A raivinha desses irmãos, meus amados, é que nessa Bíblia aqui está escrito Jesus. E agora eles colocaram um outro nome no coração dele, que é o nome Yeshua. Por quê? O nome vem de Israel. Outros dizem que é Yahushua. Outros dizem que é Yahushua. São nomes que vêm de Israel. Mas Jesus Cristo não é o nome do Filho do Deus Criador do céu e da terra. Então, meus amados, aqui, para você, coisa aqui seria só você trocar o nome. Porém,
porém já me foi revelado qual é o verdadeiro nome do Mestre, e eu afirmo para vocês que não é Jesus Cristo, Yeshua, Yahushua ou Yahushua. Não é nenhum desses nomes. O nome é simples e não é pronunciado com a boca, é pronunciado com atitudes. Amém? Vocês deveriam buscar no Pai para que o Pai revelasse, para que o Pai venha revelar o nome do Filho a vocês. Amém? E depois, outro dia, nós vamos falar sobre o nome, para que vocês saiam desse engano que vocês estão. Eu sei que muitos de vocês já estão selados com o espírito do orgulho e provavelmente não vai aceitar o que eu estou falando. Porém, meus amados, o meu dever é só falar. Se você vai aceitar ou não, isso vai depender de você e do Pai. Amém? Então, aqui o cego começou a clamar a Jesus. Um cego. Então clamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim tem acontecido, meus amados. Eu tenho buscado envolvimento com o nosso querido e amado Deus, e muitos são os irmãos enviados pela serpente que querem me enfornar de novo em estudo de religião, em estudo de Israel. Eu é que não caio mais nesse engano. Por quê? Porque eu descobri um tesouro verdadeiro, que é justamente o tesouro do relacionamento direto com o nosso querido e amado Deus. Amém? Então, aqui no versículo 40 está aqui. Então Jesus, parando, depois do irmão gritar tanto para Jesus ter misericórdia dele, para Yeshua ter misericórdia dele, então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu, e glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Que alegria, que felicidade. Então é bom você meditar no começo do contexto e ali no finalzinho. No começo, Jesus ia passando e tinha um cego mendigando, ali, sentado ali, na entrada de Jericó. Né? Aqui foi na entrada. Está logo aqui no começo aqui, está escrito que, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado no caminho mendigando. Amém? Isso foi quando Jesus chegou a Jericó, estava um cego mendigando pão. E quando Jesus curou este cego, Jesus falou para ele: Vê, a tua fé te salvou. Amém? Então se liga aí, nesse último versículo aqui, que nós lemos, e no primeiro versículo. No primeiro versículo, Jesus ia chegando a Jericó. E lá quando Jesus curou o cego, no versículo de número 42, Jesus falou: Vê, a tua fé te salvou. Amém? Agora nós vamos meditar aqui no livro de Mateus, no capítulo 20 e no versículo de número 29. Está escrito assim: E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Amém? Logo aqui nós já demos um pisão na cabeça do diabo. Porque lá em Lucas está falando: chegando a Jericó. E aqui em Mateus está dizendo: saindo de Jericó. Ou seja, duas situações totalmente diferentes. Na primeira situação, tinha um cego. No segundo contexto aqui, já teriam dois cegos. Ou seja, primeiro Jesus curou um cego quando ia entrando em Jericó. Na saída de Jericó, já tinha dois cegos. Por que esses dois cegos estavam ali? Provavelmente esses homens ouviram falar que quando Jesus ia chegando em Jericó, ele curou um cego. Então, logo eles na ansiedade, no desejo de poder enxergar, foram para lá, esperaram Jesus até que Jesus saísse dali e também exclamassem a Jesus como o primeiro cego tinha feito, e aí Jesus teria misericórdia deles e também os curaria. Amém? Então vamos ler todo o contexto, para que a voz do engano
não esteja entre mim e ti, mas que a voz da verdade, a voz do Espírito Santo, possa estar na nossa boca, para que nós venhamos pisar a cada dia na cabeça do diabo. Amém? Leia comigo que está escrito assim: e saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, mas dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que queres que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Amém? Que alegria, que felicidade. É como eu venho falando para vocês. Ficam aí pegando o versículo isolado, que vocês vão quebrar a cara de vocês. Ou seja, o primeiro cego, quando foi curado, Jesus falou: vê, a tua fé te salvou. Jesus não tocou neles. Nesses 2 cegos aqui, Jesus se moveu com uma íntima compaixão. Então Jesus tocou nos olhos dos cegos. E logo eles enxergaram. Ou seja, e daí eles seguiram o Mestre. Então, meus irmãos, cuidado com a voz do engano. Cuidado com os profetas de Baal, os verdadeiros profetas de Baal, que dizem que tem estudo de Israel, que dizem que tem um nome verdadeiro, porém, esse nome é tão falsificado como o nome de Jesus também. O nome do Filho do Deus Criador do céu e da terra, ele não é confessado com a boca. O nome, até nos nossos dias agora, o nome do Filho do Deus Criador do céu e da terra, ele é confessado com atitudes de amor, atitudes de perdão, com atitudes de vida íntegra com o Senhor nosso Deus. E daí o verdadeiro nome do Mestre, quando o Espírito Santo vier sobre toda a terra, os selados pelo Pai, vai receber o nome do Mestre, o nome de verdade do Mestre, o nome ao qual ele recebeu o novo nome, vai ser revelado ainda para mim, para você que buscar a Deus em espírito e em verdade. Então, meus amados, dou um conselho aqui para vocês: cuidado com esses nomes que eles estão aí jogando no vento, que nenhum desses nomes pertence nem a Deus e nem ao Filho, e tampouco ao Espírito da verdade. Agora, se você conseguir clamar no seu íntimo, buscando de Deus a verdade, buscando o Espírito da verdade, querendo aprender com Ele, você será um bem-aventurado, você será selado com o selo de Deus, pelo próprio Espírito Santo. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça a luz dele sobre ti e te dê a paz, hoje e amanhã, e para todo sempre. Sim, eu vou, Sim, eu vou com a multidão. eu estou feliz, Eu estou feliz, Jesus me curou. eu vou contar, A história do amor. eu posso ver Jesus abriu os meus olhos. Eu estava cego, abandonado lá no caminho. Ele passou e eu gritei: Jesus! Ele me ouviu e estendeu sua mão. Eu posso ver, Jesus abriu meus olhos. Posso ver, Jesus abriu meus olhos. Eu posso ver, Jesus abriu meus olhos.